Sala é sua. Boa noite. Boa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui reunidos em Tua presença para absorver, meu Pai, do Teu conhecimento, da Tua vontade e do Teu querer. Não foi fácil, meu Pai, para a gente estar aqui hoje. O diabo se levantou na vida de todos de várias formas, mas a Sua grande e poderosa mão é com a gente. E não tem diabo no inferno, meu Pai, que vai nos parar, porque o Senhor é com a gente. O Senhor é a nossa bandeira e é quem vai à nossa frente. Então, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha falar através de cada uma de nós. Que não seja a gente, meu Deus, mas o Senhor através dos nossos lábios. Porque o que falarmos aqui, meu Deus, é para a sua honra e para a sua glória. Única e exclusivamente. Fala com a gente da maneira que o Senhor quiser falar. Só não deixa, meu Pai, que o orgulho, a contenda e a dispersão venha agir no nosso meio. Eu repreendo todos os demônios, meu Pai, que tentar agir para colocar, distorcer a tua palavra, porque é isso que esse maldito tenta fazer. Hoje não. A sua palavra, o seu recado vai ser dado, o seu ensinamento vai ser da maneira que o Senhor já determinou. E o que o Senhor determinou que acontecesse nessa meditação vai acontecer. Nós entregamos o controle da meditação nas tuas mãos, pois temos certeza que o Senhor já abençoou. Amém. Graças a Deus. Eu começo do 26 de novo, né? Segue aí. Na meditação passada, se falou sobre a mulher samaritana e sobre os 5 maridos. No meu ponto de vista, quantos maridos ela teve ou deixou de ter, não tem muita influência. Por quê? Porque se fosse relacionamentos errados, o próprio Senhor Jesus ia corrigir ela. Mas ele falou que era marido, então era legítimo. E o erro dela foi esse agora, que era um casamento ilegítimo. Talvez alguém que ela não estava casada ainda, talvez um homem já comprometido, mas a única coisa que o Senhor Jesus falou foi isso, que esse marido não era dela. Eu creio, diferente de muitos aí, que não teve nada a ver com idolatria. Porque se tivesse sido isso, Jesus também teria exposto isso. E ela continuou falando que esperava, quando ela falou do Messias, que o Messias viria e queria falar todas as coisas, no versículo 26, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Quando ela falou que estava esperando o Messias, o Senhor Jesus se revelou para ela claramente. Sou eu que estou aqui, sou eu que falo contigo. As pessoas, elas esperam um Salvador. Até aquelas que dizem que não acreditam em Deus, elas se apoiam em algo. E todo mundo quer um Salvador para a sua vida. Todo mundo quer aquele que venha e te resgate. E o Senhor Jesus estava ali fazendo isso por essa mulher. Ele de fato, ele se mostra para quem o busca, para quem o espera. Se o desejo da pessoa de conhecer a Deus é de fato, é real, ela tem sede disso, o Senhor Jesus vai se apresentar para ela, vai se apresentar na forma de uma pessoa que vai dar uma palavra, ou até aquelas próprias experiências que tem só a pessoa e Deus. Mas Deus, ele sempre vai se revelar para quem o busca de verdade. Como ele mesmo fala lá, eu acho que é em Amós, que quem buscar vai encontrar quando buscar de todo o coração. E eu creio que a mulher aqui, ela chegou nesse ponto, chegou nesse limite, porque a mulher já não tinha lá tanto valor, já era criticada. Então, ela só tinha Deus para se apegar. E aquelas orações que a Bíblia não fala, mas ela deve ter feito, foi que fez com que Deus se atentasse para ela. Porque Deus não aparece para qualquer um. Deus aparece para quem busca, para quem sempre está pedindo uma resposta. Então, alguma coisa ela fez para chamar a atenção de Deus e para fazer com que Deus fosse até ela. Versículo 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falar com elas? Eu entendi duas coisas aqui nesse versículo 27.
E a maneira como a gente fala com Deus, o nosso relacionamento com Deus serve de admiração para algumas pessoas. Isso faz com que elas se encorajem a querer buscar Deus também, ainda que elas não falem nada, mas elas sabem que quando chegar a hora que elas quiserem também, sabe com quem falar, sabe a quem pedir a direção. Eles ficaram ali calados, mas eles se admiraram, e eu tomei esse admirar como uma coisa boa. Era uma mulher, ele estava ali falando, numa época em que as mulheres não conversavam com os homens em públicos, e foi uma coisa legal, algo que chama atenção. E também tem aqueles que veem o nosso relacionamento com Deus e aproveita para criticar, para dizer que é mentira, que às vezes Deus não responde, e a gente está vendo ao longo desses estudos que Deus sempre vai responder as nossas orações e que a nossa comunhão com Ele vai ser motivo de admiração, como também motivo de inveja, porque sempre vai ter aqueles que o diabo vai usar para tentar derrubar, colocar dúvida, e a gente quem vai escolher se vai deixar com que isso tenha um peso bom ou um peso ruim. Alguém quer falar alguma coisa? Versículo 28. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Do versículo 28 até o versículo 30, eu entendi que quando a gente tem um encontro com Deus, que Deus se revela para a gente e convence do pecado, a gente abandona tudo para servir esse Deus. Ela abandonar o cântaro dela lá, as coisas dela, foi como se ela estivesse abandonando a vida errada. E ela foi testemunhar desse Deus. Porque é impossível você ter um encontro com Deus e você não querer falar desse Deus para as pessoas. Porque tem várias outras pessoas que estão na mesma situação de você, e precisa de uma palavra. E muitas vezes não tem quem dê essa palavra. E ela foi lá, e aqueles homens foram também. Eles pararam para ouvir, porque com certeza ela deve ter mudado o semblante, ou até mesmo a coragem dela ir atrás daquele povo, já que teoricamente, aparentemente, aliás, ela era desprezada. Então eles foram lá, ainda que por curiosidade. E as palavras dela devem ter chamado a atenção, porque de uma maneira diferente. Quando você tem propriedade do que você fala, você tem certeza, você instiga nos outros a curiosidade. E numa época que o povo estava ansiando por um Messias, lógico que eles iam, o povo também já estava cansado daquele comodismo espiritual. Versículo 31. Nesse ínterim, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos, como eles tinham ido comprar comida e eles vinham de uma viagem longa, não sei qual a distância, mais ou menos, não sei se com Dona Lília, que eu não entendo os mapas, e ele ficou ali para descansar. Eles quiseram que o Senhor Jesus comesse para se fortalecer, se reanimar, até porque, como já foi dito várias vezes, o Senhor Jesus estava na sua forma humana. Mas mesmo em sua forma humana, a prioridade dele foi servir a Deus, foi fazer a vontade de Deus. Ele não deixou com que o cansaço servisse de desculpa para não servir o Senhor, para não fazer aquilo que Deus tinha mandado. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo
Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e a entesoura, o seu fruto para a vida, e a entesoura para o seu fruto. Calma aí. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto, tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Eu confesso que eu não entendi muito esses versículos. Mas, depois de muito pensar, não sei se dá certo ou não meu pensamento, eu entendi que o Senhor Jesus estava falando das almas, estava falando daquele povo ali, esse povo que a mulher samaritana foi lá dar as boas novas, que era um povo que já tinha ouvido falar do Messias, pelos próprios ancestrais, pelos profetas passados, e agora o Senhor Jesus estava ali para cumprir, para que aquela promessa se cumprisse. E os trabalhadores somos nós, porque muitas vezes a gente vai chegar nas pessoas que já ouviram falar de Jesus, que algumas outras pessoas já acompanharam e não conseguiram trazer essas pessoas para perto de Deus. Mas a gente chega com uma palavra, não que diferente, mas com uma forma nova daquela palavra, com uma direção diferente e consegue sim trazer. Então é um trabalho conjunto. Bom, eu acho que eu entendi isso, né? É por aí mesmo, porque tem uma passagem em Miqueias que fala assim, que tu semearás, porém não colherás. Não no sentido de que a pessoa não vai usufruir do fruto, mas talvez até porque ela não tenha tempo para isso. E o que Jesus está falando é que todos os antigos profetas, Antigo Testamento, todos eles já semearam. Inclusive, a gente já tem aqui João Batista semeando. E ele está dizendo que agora já é hora da ceifa. Os campos já estão braquejando, é uma alegoria para falar sobre a colheita do trigo. Então, os campos já estão bons de fazer a colheita. As pessoas já podem, de fato, receberem a palavra e serem levadas ao reino dos céus. Tá? Então, já está tudo pronto. Quem semeou primeiro? Os antigos profetas. E quem é que vai colher agora? Os discípulos. Então, daí em diante, ele já está falando da obra que ele tem prazer de fazer, que é a obra de Deus, e ele vai justamente formar esses discípulos para dar continuidade a esse trabalho. Então, daí em diante, quem vai fazer essa colheita não são aqueles que semearam. Quem vai ceifar vai ser, no final das contas, a igreja. Certo? Então, o seu pensamento está certo. Só um parênteses, que ele estava falando justamente da história pregressa de Israel, de todos os profetas de Israel, e até chegar a esse momento, e dizendo que os ceifeiros são justamente agora os discípulos. Eles têm de ser formados para isso, para continuar a obra de Deus. E ele enfatiza que esses frutos são as almas, porque ele disse que entesoura para a vida eterna. E o que vai viver eternamente é a nossa alma, ou no reino dos céus, ou no reino do inferno. Não, mas aí, se for o reino do inferno, não é entesouramento, né? Não, eu disse que o que vai viver eternamente. Tá certo. Olha, não vem para cá botar dúvida nos outros, não. Para de coisa. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. As palavras daquela mulher foram o auge, foi o principal para trazer aquele povo para o Senhor Jesus. Alguém que o povo não conhecia, alguém que nem sabia quem era essa mulher, aparentemente, porque o Senhor Jesus conhecia todo mundo. Ele veio na forma humana, mas não deixou de ser Deus, ele só não se aproveitava dessa característica da vantagem de ser Deus na carne, ele não como que eu vou explicar isso? Ele não tirava tanta vantagem disso para
para fazer com que manipular as pessoas. O livre-arbítrio continuava mesmo ele conhecendo todo mundo. E houve um antes e depois que o pessoal está falando aqui do testemunho. E eu só posso testemunhar algo que eu vi. Eu tenho que ter visto o antes e o depois, porque senão o meu testemunho não vai ser válido se eu não participei da ação. E é isso que o nosso testemunho faz, principalmente com aquelas pessoas que nos conhecem de longa data, a nossa família, os nossos amigos. Eles viram quem a gente era, e a partir do momento que a gente teve o nosso encontro com Deus, eles começam a ver a nova criatura que a gente é. E, na verdade, chega um momento, essa mulher aqui, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente deixou de ser criatura. Chega um momento que a pessoa deixa de ser criatura para se tornar filho. E a nossa história de vida é aquilo que a gente superou, que vai fazer com que as outras pessoas tenham a sede e o desejo de buscar esse Deus. Mas para que isso aconteça, realmente tem que haver um antes e um depois do Senhor Jesus, porque dizer que hoje é cristão virou moda. Uma pessoa lá do mundo canta uma música, um louvor, aí todo mundo compartilha, os próprios cristãos faz isso. Vai lá, compartilha, faz aquilo. Só que cantar uma música, cantar por cantar, qualquer pessoa canta. Entregar a vida de fato, de verdade para Deus, deixar a sua vontade e fazer a vontade de Deus é que é pesado. Porque é prazeroso, é vantajoso, mas fazer a vontade de Deus implica em deixar de cumprir a nossa. E a vontade de Deus, ela vai sempre contestar contra a nossa carne. Ele vai fazer vai colocar a gente numa situação que a gente não vai gostar. A gente vai fazer por amor a Ele, mas aquilo ali vai mexer com a nossa carne. É quase um espinho na carne que Paulo falou. Porque tem situações que a gente vai pelo amor e pela obediência, mas que a gente queria queria fazer aquilo, não. E as pessoas viram essa mudança. O que de fato mostra se a pessoa mudou ou não é a transformação no caráter e a transformação no geral da pessoa, e eles viram isso nessa mulher, pelo menos foi o que eu entendi. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A gente chegou na igreja através de um convite, através de uma pessoa que nos acompanhou, só que no meio do caminho, às vezes, até essas pessoas que nos trouxeram para Jesus, elas se perdem. E a gente permanece não pela pessoa, mas pela experiência que a gente teve com Deus. Esses samaritanos aqui, eles pediram ao Senhor Jesus para ficar ali por mais tempo. E muitas vezes as pessoas só querem de Jesus o que ele tem para oferecer e não se importam em pedir para ele ficar. E eles esboçaram esse sentimento de querer que Jesus ficasse com eles. E eles aprenderam mais de Jesus com o próprio Senhor Jesus. O testemunho dos outros daqui em diante já não ia ser tão significativo para eles, porque eles tiveram a experiência com o próprio Deus. E é isso que a gente tem que se esforçar para fazer, trazer a pessoa para a igreja, fazer com que ela se liberte, ajudar na libertação, na verdade. A pessoa só se liberta quando ela realmente se decide, porque não tem oração que vai... Pode concluir. Vou falar. Que vai transformar a vida da pessoa se ela realmente não quiser. Mas a partir desse momento, vai chegar uma hora que ela mesma vai desenvolver a comunhão dela com Deus, ela mesma vai ter as experiências dela, e a gente vai estar ali só para dar o suporte quando elas precisarem. Bom, você começou o texto falando algo que eu anotei aqui e que não me parece verdadeiro, mas abrimos aí o espaço, né, para a turma, se quiser, acrescentar. Você falou assim, Deus não aparece para qualquer um, mas para quem busca. E aí a gente vai ver aqui essa história da samaritana, e esse ponto aqui é bem interessante, né? E muitos creram por causa da sua própria palavra. Eu não penso mais que Jesus vem apenas para aqueles que o buscam. Deus aparece apenas para aqueles que o buscam.
Muito pelo contrário, é Deus que busca primeiro e depois a pessoa se torna para Deus. E nesse momento aqui, Jesus está sendo enviado para os samaritanos pelo próprio Deus, não era a missão dele, nós já estamos carecas de saber. Por quê? Porque Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Samaria não era Israel mais, então não fazia parte da história parar por lá. Mas ele vai, e a palavra diz que é necessário que ele vá até lá, justamente porque ele está sendo guiado pelo Pai. Deus tem propósito com essas pessoas. Deus vai em busca dessas pessoas, né? Eu não penso que Deus vai atrás daqueles que o buscam. E eu tiro isso até por mim, porque eu não buscava Deus, até porque eu nem cria em Deus. Não buscava. Mas ele me alcançou, ainda que eu já tivesse rejeitado ele inúmeras vezes. E eu comecei a ouvir falar de Jesus muito cedo, desde os meus 6 anos de idade. Dei minha primeira Bíblia, eu acho que eu tinha 13 anos de idade. Ganhei minha segunda Bíblia, eu acho que eu tinha 14 anos. E simplesmente eu não acreditava. Quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu tinha alguns colegas de turma que eram cristãos, e eu rebatia com eles, Deus não existe, isso é criação dos homens, tal, né? Até que chegou um momento em que Deus se revelou para mim. Então, eu penso que Deus, ele vai atrás das pessoas. Não necessariamente a gente busca. Ele que tem esse trabalho como pai, ele realmente tem esse trabalho de ir atrás da gente, ainda que a gente dê uma de Jonas Fujão, né, ainda que a gente o rejeite. E isso, né, esse texto aqui, esses 3 últimos versículos aí, fica claro, porque essas pessoas acabam se convencendo do testemunho da samaritana, mas entendem, a samaritana foi usada por Deus para alcançar aquelas pessoas já. Depois eles se voltam para Jesus, mas antes Deus os alcança, sabe? Quando nós, como evangelistas, vamos alcançar alguém, não é porque aquela pessoa necessariamente pediu, mas é porque Deus está nos enviando lá. E pode acontecer, e é o que a gente espera, dessa pessoa se voltar para Deus. Então, esse é um dos momentos que fica muito claro que Deus não faz acepção de pessoas, e fica muito claro que é Ele quem deseja, quem tem sede da gente. Ele corre atrás da gente. Então, essa primeira frase que você falou, eu não concordo, e estou colocando aí meu ponto de vista, tá bom? Cristiane. Eu acho que o maior exemplo que nós temos nessa palavra aí seria de Paulo, né? Pelo contrário, Paulo ia para matar todos os discípulos, e, no entanto, Deus que buscou, Deus se revelou para ele, né? Exato. Então, Deus tem uma forma de agir muito peculiar. É que a gente acha, ainda fica dentro da gente, a gente tem uma resistência, porque muito tempo nós pensamos dessa forma, e aí fica na nossa cabeça que as coisas são por merecimento, as coisas são porque tomamos uma atitude, as coisas com Deus são porque primeiro tomamos a atitude. Mentira. As coisas com Deus são primeiro porque Ele tomou a atitude. E um belo dia, a gente deu espaço para Ele. Mas a verdade é que Deus quem nos busca primeiro. Vai, Maiana, a sala é sua, fica aí. É porque estava passando uma por aqui. Não nesse sentido, lógico, como ele mesmo me disse que tem aquela rede que passa e pega todos os peixes, mas depois escolhe os bons e os ruins. A gente ouviu falar de Deus e veio, mas para que Deus, de fato, a gente tenha uma experiência com o próprio Deus, só nós dois, para que Deus se revele para a gente tem que querer, porque no fundo todo mundo quer. Paulo foi matar os cristãos, o cristão lá e pegou carta e tudo, mas no intuito de ele estava defendendo a fé, na cabeça dele ele estava defendendo a Deus. Essa mulher não fala, mas quem no seu sofrimento, quando a senhora estava lá no mundo, mesmo não acreditando em Deus, não buscava por um Salvador, uma válvula de escape,
havia dentro da senhora o desejo de uma mudança. Não Havia é dentro de que não mim, merece havia dentro de mim o desejo de morrer, porque eu não acreditava em nada. também, mas no fundo, sempre tem um desejo de querer sair daquela situação. Ó, Não é por merecimento. pode até, Eu não mereço. sim, ó, Eu nunca Sensei, calma, mereci. respire. Pode até ser que a samaritana tenha buscado, eu não discordo, não, ela era uma mulher de Deus, mas não dá para generalizar, entendeu? Isso aí que eu penso, não dá para generalizar. Não dá para a gente dizer, ah, Deus só vai atrás daqueles que o buscam. Não. Não, eu disse que, quando eu citei aquela parte que eu falei, eu disse que Deus ele se revela quando a gente busca de todo o coração. E a salvação está aí. Mas Não, para você falou, Deus não permanecer, aparece para qualquer um, eu anotei. para qualquer Mas um. para quem Foi isso eu busca. disse. Então, não é bem isso. É, um ponto de vista. É até o 46, não é isso? Ou o Sim, 47? 46, não me engano. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. O negócio não está fácil aqui hoje, não. Versículo 43. Hã? Por quê? Tá. Eu vou comentar a vida do povo aqui no ar. Ah, não, entendi outra coisa. Vai, continua. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Nesses versículos aqui, no 43, o Senhor Jesus já tinha falado que as pessoas não valorizam o profeta da própria terra, muitos por aquela questão de conhecer, saber da vida da pessoa e não dar crédito. É a pior coisa. Como eu citei o exemplo da nossa família, eles veem um testemunho, veem as mudanças, mas mesmo assim eles escolhem, na maioria das vezes, criticar. Dizer, porque você aprontou, você fez isso, fez aquilo, agora está aí querendo dar uma de bonzinho. Então eles se aproveitam do nosso arrependimento para jogar certas coisas na nossa cara. Eu vejo que a pessoa que não quer mudar não tem a coragem que a gente tem de dar a nossa cara para bater e fica no canto dele porque criticar é mais fácil. É mais fácil eu apontar o dedo do que eu seguir o exemplo para não me expor. Até porque eles veem seguir o Senhor Jesus como uma fraqueza, mas nessa época aqui ele estava falando das pessoas não ouvirem o pessoal as pessoas que Deus levantava, os profetas que Deus levantava para pegar para eles. É igual em algumas denominações, que as pessoas conhecem todo mundo e sobe no altar para questionar, para dizer que a palavra veio de Deus, mas na verdade vai jogar indireta no próximo. Tá bom, então. Pode falar aí, Cristiane. É muito interessante essa passagem aqui, né? Porque no versículo anterior ali, quando fala da samaritana, quando ela conversou com Jesus, que ela foi até a cidade e ela falou que, olha só, ele pode ser o Messias. E as pessoas foram até Jesus, mas porque acreditaram no que ela falou, ou acreditaram, entre aspas, e foram só para tirar prova, mas deram ouvidos ao que ela falou, né? Exatamente. Vai continuar, Maiana? Vai concluir o capítulo ou vai parar aqui? Pode ser. Posso continuar. Então, pronto. Essa questão do testificar, né? Da pessoa crer, a facilidade da pessoa crer, realmente é muito mais fácil a gente confiar, a gente crer naquela pessoa que nos é estranha, muitas vezes, do que naquela pessoa que está junto com a gente o tempo inteiro. Quantas vezes mamãe não disse, não se meta com essa amizade que não presta. Aí você ia lá e confiava na sua amizade, minha melhor amiga. Mas mamãe disse que não prestava. Passava um tempo, 2 tempos, a pestilenta da amizade mostrava que não valia nada realmente.
mas a gente preferiu confiar na pessoa de fora do que na pessoa que estava dentro da nossa casa, que realmente nos amava, né, que queria o nosso bem, e a gente fazia as coisas erradas. É incrível como isso é muito comum. Eu sou capaz de falar de Jesus para muitas pessoas, mas eu tenho uma dificuldade imensa de falar de Jesus para minha família, né? Eu imagino que vocês tenham essa mesma situação. Porque dentro de casa, não sei o que acontece, eles veem a gente como a irmãzinha mais nova, ou a irmãzinha mais velha, ou simplesmente isso aí mesmo, né? Não, a filha, não passa muito disso. As pessoas de fora já olham a gente com outros olhos. É diferente, é diferente. E é tão diferente que com Jesus foi a mesma coisa, né? Então, vai lá, Maiana. É, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Esse oficial, acredita-se que ele era acredita-se não, ele era da corte de Herodes Antipas. Não fala se ele era judeu ou se era gentil, mas ele era alguém de autoridade. Ele mandava, só que ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus e ele rogou. Ele não só pediu, é como se ele implorasse, ó, vai lá e salva meu filho. Por quê? Porque já tinha ouvido falar do poder do Senhor Jesus. E ele creu, independente do povo que ele pertencia, independente dele ter aquela autoridade de simplesmente pegar o Senhor Jesus pelo braço e levar lá. Não, ele foi lá e mostrou a condição de servo, de, de oficial para oficial. Ele não passou por cima da autoridade do Senhor Jesus e reconheceu que ele estava bem abaixo dele. E a gente vê que às vezes as pessoas chegam até Deus e quer que Deus obedeça, faça o que eles pedem na hora que eles pedem, não sabem esperar. A pessoa quer tudo no tempo dela, e não é assim, é no tempo de Deus. O bispo falou na aula uma coisa bem legal, sobre Jó. Jó passou por tudo aquilo, Jó fez várias perguntas a Deus e Deus não respondeu nenhuma. E quando Deus não nos responder, e aí? Vai ser isso aí que vai fazer a gente se afastar dele? Então, é reconhecer o poder de Deus. Se ele fizer, vai ser para a honra e glória dele. Se ele não fizer, vai ser para a honra e glória dele do mesmo jeito. E muitas vezes tem milagre que só acontece quando a gente provoca. Todo milagre, alguém tem que crer. Mas o tempo do milagre, às vezes a gente pode acelerar, e às vezes, por mais que a gente faça de tudo para que aconteça rápido, Deus vai fazer no tempo dele. Como ele diz, eu não sei se é em Mateus ou é em Lucas, e a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Então, a minha pressa não vai antecipar o agir de Deus. Versículo 48. Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu entendi isso aqui, não sei se entendi bem, mas é como se o Senhor Jesus quisesse não, falou com ele: se você não vê nada, você vai crer? O Senhor Jesus não fez nada, só mandou ele ir e disse que o filho dele estava vivo, e ele foi. Ele foi lá, obedeceu, porque ele viu que as palavras do Senhor Jesus tinham poder. Não é o que eu vejo, é o que eu creio. E tem pessoas que não precisam ver muita coisa, muitos prodígios, para o milagre acontecer na vida dela. Ele aqui, ele só ouviu uma palavra de Deus, viu que a palavra ia trazer a mudança, a transformação, e ele obedeceu. E foi. Você quer falar alguma coisa? Quero. Ela olha assim para o senhor: você quer falar alguma coisa?
Só que agora esqueci o que eu ia dizer. Conste Sim, nos autos que eu estou me comportando. tem que ter os milagres. Jesus mesmo, ele tinha essa consciência, né? As pessoas precisam ver a manifestação do poder da autoridade, para que então elas possam crer na autoridade. Então, esse carinha aqui provavelmente não era judeu. Por que não era judeu? Porque ele realmente não queria, e ele fazia parte da guarda. Judeus não faziam parte da guarda, judeus estavam lá sendo serviçais em outros momentos, mas na guarda não, a guarda era romana. Tá? Então, era necessário que as pessoas vissem os milagres, porque esse cara em particular, ele creu. Né? Na primeira, Jesus falou uma coisinha, meu filho, vá. Não, mentira, Jesus falou duas coisas, né? Mas se é necessário que haja milagres. Depois ele chega e fala, vá. O milagre já aconteceu. Ele vai e crê. Né? Ele capta a mensagem com muito mais facilidade do que os benditos dos judeus que estão por perto, os galileus, inclusive o povo lá de Caná, entendeu? E assim vai. Nesse momento, a gente percebe como é mais fácil pregar para as pessoas que nada entendem. Quer ver uma? A gente está aí vivendo a vigília do resgate. Vá pegar uma pessoa que já foi de qualquer igreja, né? Um dia teve na presença de Deus, agora está afastado. Vá lá e tente convencer essa pessoa, né, de que ela tem que voltar, blá, 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 blá. Maior resistência, velho, maior dificuldade. Por quê? Porque ela já sabe, mas ela acha que sabe mais do que todos. E aí ela não aceita a palavra de Deus, a exortação de Deus, a disciplina de Deus, o chamado de Deus. Por quê? Porque tudo ela não. Se não partiu de mim, que sei tudo, como assim vai partir de você, que não sabe tanto quanto eu? Né? Normalmente, afastados se colocam numa posição diferente, né? de superioridade, ou de, pelo menos, arrogância. Né? Não preciso da sua ajuda. Normalmente. Aquele que se coloca na condição humilde, aquele que está sedento, de repente cede. Essa semana, amanhã, estava lá conversando com uma pessoa, evangelizando, e ela... a pessoa, ela já era de alguma denominação, mas ela não comentou com minha mãe. Não comentou. Comentou os problemas que estava vivendo. Minha mãe falou, meu filho, vai lá, se derrame no altar, entendeu? Assista a reunião, Deus vai falar com você. Pronto, minha mãe creu na palavra que ela estava dando, e o cabra foi lá, entrou na reunião, participou da reunião, ficou até o final, e aí manhã chegou toda feliz, que outro dia eu dei um pega para capar nela, dizendo que ela não era para ela ficar em casa, que isso é coisa de gente preguiçosa, que ela é evangelista para ir para a rua evangelizar. Aí ela agora quer mostrar serviço, para dizer que o que eu estava falando era uma inverdade, que ela faz muita coisa. Tá bom, eu quero ver serviço mesmo. E aí eu pego no pé da bichinha. E aí ela ontem chegou e falou, olha, eu tô aqui toda feliz, toda efusiva, sabe? Muito alegre. E ela chegou e falou, fulana ali, ó, entrou, tá com problema assim, assim, assim. Cansando até a bichinha, porque o coração já tá meio fraco, né? Não pode mais viver fortes emoções que tudo. Aí, então, é que no final eu queria que ele conversasse com o pastor, então com você. Tá bom, mãe, na hora que terminar, pouco provável, dá tempo de falar com o pastor, que a gente ia ter aula, mas a gente vai lá dar uma palavra e fecha, segura ele para vir outro dia. Terminou a reunião, fui lá para o lado dela, e aí, como foi a reunião? Tudo bem? O senhor gostou? Tal, aquela conversa. Aí, eu tinha comentado, porque tinham duas evangelistas lá que ficaram fazendo chicana, porque manhã estava conversando com essa pessoa, 1 hora lá na porta. Aí eu cheguei e falei com as duas evangelistas, olha, manhã vai botar essa pessoa para dentro, essa pessoa ainda vai se batizar nessas águas. Presta atenção no que eu estou falando. Até eu me surpreendi comigo mesma, quando o homem estava lá no altar. Mas, enfim. Aí, na hora, eu cheguei e comentei com ele, poxa, olha, deixa eu lhe ser sincera, que eu estava lá conversando com o pessoal, falei, olha, minha mãe vai levar esse rapaz ali no altar, através de Deus, e ele vai se entregar nas águas a esse Deus. Aí ele chegou e falou, não, mas eu já sou batizado.
Falei, que legal, então, mais que meio caminho andado, o senhor congrega onde? Então, sim, então. Não, eu não congrego, não. Eu e minha esposa somos batizados, mas a gente não congrega, não. What? Como assim não congrega? É difícil você falar para uma pessoa que é da fé, entre aspas, que ela tem que congregar. Não sei por quê, não entramos em detalhes, nem tivemos tempo para isso, mas enfim, né? Chamamos para o domingo e falamos, vem congregar aqui, vamos bater um papo melhor depois, tá? E aí vamos ver. Mas isso que Jesus viveu no passado, a gente vive de muitas formas. Tem os da fé, tem os de casa, né? Tem aqueles que são próximos, tem às vezes os amigos, mas a gente vai falar com os estranhos nos recebem de uma forma muito melhor, nos recebem de uma forma muito mais crédula. Isso é verdade. Pode continuar, Maria. E o fato dele ter visto, né, o que Jesus já tinha feito antes e ouvido, foi o suficiente para ele dar ouvidos à voz do Senhor Jesus e crer que aquilo ali ia acontecer. Não precisa ver, basta você crer. E se ele fez, se ele falou, então vai acontecer e já era. Versículo 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua família. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Então, o milagre aconteceu e foi tão grande aquele povo que talvez, como a senhora já falou aí, por não conhecerem a Deus, por não serem judeus, não sei se os servos também não conheciam, mas foram ao encontro para dar a notícia boa. E na hora do milagre que o milagre aconteceu, ele não se empolgou. Ele procurou saber qual foi o horário para ter a confirmação que foi a palavra do Senhor Jesus que fez efeito. Muitas vezes, na hora que o milagre acontece, a gente esquece até de agradecer a Deus. Não que a gente não agradece, mas a empolgação, a euforia, a felicidade é tanto que às vezes a gente fala: eita, eu nem agradeci a Deus. Mas ele aqui, como o Senhor Jesus disse, se não vê sinal, não creu. Peraí, deixa eu voltar. Porque de todos, o que eu achei mais interessante foi esse: se porventura não vir sinais de prodígio, de modo nenhum crereis. O primeiro momento, a gente pensa que o Senhor Jesus não vai fazer nada. Só que esse foi um grande prodígio. O Senhor Jesus estava lá na Galileia, o filho estava em Cafarnaum. E a palavra chegou até o filho dele e aconteceu. E isso ficou marcado nesse centurião, que quando chegou lá, seu filho está vivo, que horas foi? Ele não ficou, nossa, graças a Deus, que bom, ou qualquer divindade lá que ele servia. Não, que horas foi? Foi por volta da hora 7ª, foi na hora que eu estava falando com Jesus. Então, os sinais e os milagres que Jesus disse ali, aconteceu. E o milagre foi tão grande que até a família dele toda creu. Tem milagre que acontece na nossa vida, que é importante para fortalecer a nossa fé. Mas tem coisas que Deus faz na nossa vida que alcança toda a nossa família e serve de exemplo e alcança a todos. Foi isso que eu entendi até aqui. Beleza, alguém aí quer acrescentar, pessoal? Fala aí, Milene. Me chamou muito atenção esse trecho, como uma evolução de fé, né? Primeiro momento ele chega, ele ouve falar, provavelmente já conhecia os milagres que Jesus já tinha feito, né? E vendo a situação do filho, ele já foi com uma certa crença, crendo que aquele homem poderia fazer algo pelo filho dele. E ele entende que isso aconteceria com Deus indo ao encontro do filho dele para curar. E aí
Senhor Jesus, sabendo que ele precisaria ver um milagre para crer, como já estava acontecendo com muitos, né? Na própria Galileia, o Senhor Jesus foi recebido porque viram os milagres que ele fez em Jerusalém, e aqui aconteceu com a mesma coisa com esse rapaz. Aí você tem a evolução da fé. Ele chegou crendo que, primeiramente, Jesus tinha que ir com ele para curar o filho. Aí o Senhor Jesus, surpreendentemente, diz que vai que o teu filho vive. Ele creu naquela palavra, o fé dele já evoluiu, já não precisava mais Jesus descer com ele. Só que o Senhor Jesus falou, ele pegou aquilo e foi para casa. E no meio do caminho, o servo disse que o filho dele vive. Claro que foi de uma imensa alegria para ele, mas para uma evolução ainda mais de fé, seria necessário ele ainda questionou, né? Perguntou que horas foi isso, crendo tanto talvez na palavra, que ele queria até uma confirmação da hora exata. E o Senhor Jesus falou um serviço completo, sabendo que, sendo da hora exata, ele ali de conseguir aquele rapaz, aquele oficial, também conseguiria a família dele, porque com certeza foi o testemunho dele dizer que nessa hora exata, ele não só falou, mas nessa hora exata do que ele falou, o filho dele melhorou, ele conseguiu ganhar a fé. Então, às vezes, a gente é a mesma coisa, a gente às vezes tem uma experiência com Deus, e com o tempo as nossas experiências vão ampliando e a nossa fé vai amadurecendo, né? A gente vai crendo mais. E também, às vezes, a gente retrocede um pouco, é natural, é humano, mas aí o Senhor Jesus continua insistindo através do Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, para estar sempre ali com a gente, para a gente não acomodar mesmo, senão a gente se acomoda. E acho que a questão da família também envolve muito isso. A família conhece a gente, convive com a gente. Às vezes, também por conhecer que nós éramos, e ver uma evolução nossa, fica até desconfiada. Será que ela não vai voltar a ser quem ela era antes? Parece que fica ali fiscalizando para ver se você vai voltar a ser quem você era, né? E aí vai passando o tempo, tudo. Com amigos, acontece às vezes o seguinte, acho que a familiaridade, você falando tanto, parece que já não entra mais. E aí, quando entra uma pessoa nova falando algo que às vezes nem te conhece, mas a pessoa está falando a mesma coisa que você espera, às vezes desperta, puxa, mas minha amiga me fala isso, minha irmã me fala isso, outra pessoa estranha está falando comigo, deve ter realmente alguma coisa, né? E aí a pessoa às vezes crê. Mas nunca devemos desistir, não, que a semente que a gente planta na nossa casa vai dar fruto. Dar fruto. Isso aí. Quem mais, pessoal? Adriana, pode falar aí, Adriana. Eu nem tenho muito o que falar. E Adriana, aí, ó. Você bota o zoom, aí fica botando um monte de coisa depois, o áudio fica lá embaixo. Cadê o microfone? Por quê? Tá dando para ouvir, Ah, não? ela tá descarregando. Só Deus, viu? Só Deus. E agora, tá ouvindo? Lá longe, vá, grite aí, vá. Ah, não dá pra gritar, não. Deixa eu falar. Eu falo Na assim, parte de cima da tela, do lado do desenho da câmera, que é para trocar para a direita, para eu toco ali mesmo, mas essa e a de trás, é só ela clicar no desenho de um fone que tem, que vai ativar e desativar o microfone de novo. Aí vai conectar e desconectar o áudio dela e volta ao normal, fica alto. deixa eu ver. Ficou não. Você desativou e ativou de novo? Eu faço sempre isso. Vá, fale aí, vá. Bem longe assim a gente tá ouvindo, tô te ouvindo, vá. Não, eu falo, sábado vai ter reunião? O quê, minha? Vá, continue, minha, fale. Meu Deus, por que esse negócio não tá funcionando? Fica deixando o velho ver tecnologia, não dá certo não, não bate, olha ali. Ridículo. Não bate. Deixa eu... Peraí, vou tentar achar ali o fone. Só Tá um- ótimo, vá, continue assim, falando bem pertinho, vá. Ficou bonito, vá, fale. Ficou bonito, não tava nem perto, tava longe. Uma Aí raiva. tá ótimo, continue, vá. Deixa eu dizer, o que eu achei interessante é no versículo 41, né? Que se a gente observar, eles creram na sua palavra, né? Não era mais o que a mulher falava, e sim no que Jesus falava. Aqui não diz que eles creram em milagres, que Jesus precisou fazer um milagre para que eles crescem.
Todo mundo travou, foi? Não, tá ouvindo, pode falar. Então, isso aí ficou importante, porque muitas das vezes a gente vê lá atrás que multidões iam atrás de Jesus pelos milagres. Eram poucos que iam pela palavra, eram poucos que iam para conhecer a Jesus, para conhecer o reino dos céus. Muitos queriam curar suas enfermidades, as suas dores, as suas mágoas. E essa mulher, ela levou a palavra, eles creram no que ela dizia, vieram, testificaram que o Senhor Jesus era mesmo o Messias, então eles creram na palavra do Senhor. E outra coisa é referente a esse homem também, né? Que de uma certa forma era um homem esclarecido, era um homem que tinha, não sei, de uma certa forma, algum esclarecimento, e ele foi até Jesus, ele poderia ter ido aos médicos, naquela época, não sei se era, como é o nome daqueles homens que faziam magia? Como é o nome? Curandeiro, feiticeiro, rezador, qualquer coisa assim. Isso, qualquer coisa nesse sentido. Ele não foi atrás desse. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar do milagre de Jesus. Por mais que ele ainda tivesse alguma dúvida, eu acredito que não, porque ele creu na palavra de Deus, só pela palavra ele foi. Então a gente vê que nos dois versículos se fala a palavra, creu na palavra. Então, como a gente vê que o mundo foi criado pela palavra, então a palavra de Deus, hoje nós temos a oportunidade de ter esses exemplos na nossa vida, para a gente crer na palavra, para a gente crer que Deus ele faz o impossível. Tanto que esse homem, o milagre foi tão extraordinário para eles, na visão deles, que ele e a família dele creu. Né? A gente não sabe o restante do caminhar deles, mas eles creram. A Bíblia ficou registrado isso para a gente como exemplo, né? E hoje a gente tem que crer na palavra. Hoje o inimigo ele quer minar a palavra, ele quer minar a nossa fé, né? A vigília amanhã é uma coisa muito importante, né? Então o inimigo ele está trabalhando na vida da gente para poder a gente se perder, dizer assim, será que vale a pena? Será que eu devo ir? Será que eu estou no caminho certo? Então, a gente tem que se policiar e guardar o nosso coração e crer nessa palavra. Então, essa palavra aqui é a que nos dá força todos os dias. Então, é isso aqui que a gente tem que crer. Crer. O que vier, que o mundo está oferecendo, é só ilusão, é ilusório. Então, a partir do momento que a gente crê nessa palavra, a gente vai se fortalecer. A gente tem que se colocar no lugar da mulher samaritana, no lugar desse homem que creu. Por uma palavra, eles creram. Essas pessoas que ela foi lá, quando eu vejo assim, ela foi lá na cidade e trouxe um monte de gente, eu lembro também daquele homem, não sei se estou fazendo uma relação correta, mas eu lembrei disso, daquele homem que fez aquele banquete todo e ninguém apareceu e pegou as pessoas que estavam na rua e colocou, porque aquelas pessoas que estavam necessitadas daquela palavra. E ela foi na cidade, não sei qual era, quem era ela, o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, mas que ela arrastou multidões. E os discípulos foram à cidade comprar comida e em momento nenhum falou de Jesus. Falou que o Messias estava ali, que se eles queriam conhecer o Messias. Então, uma mulher que não se davam com os judeus fez o que os discípulos deveriam fazer. É o que nós temos que pegar como exemplo também. Nós temos que fazer o que a mulher samaritana fez. Levou o evangelho e vários creram e outros creram. E esse exemplo está até hoje para que a gente venha levar para a nossa vida, né? Que
a gente tem que levar o evangelho, independente daquele que crê ou não crê, né? Essa passagem que Jesus fala que um profeta não tem honra na sua própria pátria, a gente vê isso, a gente vive isso na pele com a nossa família, né? Que a gente vê que a gente faz de tudo, mas eles podem ver a mudança, você pode estar toda pintada de ouro, você pode ter sido curada, mas não, ele não crê, não vê, não olha, não observa isso, acha que, eu nem sei o que eles acham, né? Porque eu tiro por mim, eu tenho exemplo do meu cunhado, eu tenho exemplo de Lorena, eu tenho exemplo, mas aonde estão essas pessoas? Então, às vezes eu até falo com Maiana, não foram para elas o milagre, foram para mim, para que eu não perca a minha fé, para que a minha fé ela venha a ser exercitada a todo momento. Então, é isso que a gente tem que olhar. O tempo deles não chegar. A gente só está plantando. Como aqui falou, né? A ceifa, né? Aqui está falando de almas. E essas pessoas são almas. Elas estão plantando hoje o que a alma dela vai colher amanhã, no futuro. Ou aqui, ou na morte. Então, a gente não pode se cansar de levar o evangelho. A gente não pode se cansar, desanimar de falar de Jesus. Então, para mim é isso que ficou. Se é que ouviram tudo. Deu para ouvir. Bacana, Adriana. Você falou um negócio aí que foi bem sucinto, bem focado. A samaritana fez o que os discípulos deviam fazer. Muito forte. Fala aí, Cristiane. Aqui no versículo 46, fala assim, Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Então, o Senhor Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho, viajou, voltou e ficou na mente desse homem o milagre que Jesus havia feito no casamento. Então, quando ele ficou sabendo que Jesus estava de volta, ele viu ali a oportunidade do milagre na vida do filho dele. Quer dizer, esse foi o segundo milagre, mas ele creu, ele guardou o milagre, o primeiro milagre de Jesus. E quando se fala ali, é muito interessante que cada caso é um caso, né? Então, Deus usou a samaritana para ir lá falar de Jesus e eles todos vieram. E eu tenho um exemplo, como vocês estão falando alguns exemplos aí de casa, na minha família, sempre foi eu, minha mãe e minha irmã, né? Éramos 3. E a minha mãe ouviu no interior, lá em Irecê, falar do Feira de Santana. Num programa rapidinho, na madrugada, o pastor Teixeira falando e tal da igreja, e ela falou assim, eu vou procurar essa igreja, sozinha, sabe? E ela foi, andou, até achou a Igreja Universal. E ela foi, nós fomos, acompanhamos ela, e ela, através dela, hoje, 60% dos familiares hoje são convertidos ao Senhor Jesus. E é muito interessante, porque quando fala ali do profeta, né, da gente ganhar nossa família, foi o contrário, porque através dela se gerou obreiras, se geraram esposas. Então, é uma coisa assim, muito bacana. E pessoas da nossa família que a gente fala assim, aquele ali vai ser difícil aceitar Jesus, se batizaram, entendeu? Então, na nossa família, aconteceu assim, o contrário do que está aqui, né? Que cada caso é um caso, né? Então...
Aconteceu na sua família o que aconteceu aqui na família do nobre. Verdade. Aconteceu um milagre e todo mundo se converteu. Buf. Aqueles que têm um conhecimentozinho, é uma resistência. Uma coisa chata danada. Diga aí, dona Cida. Divida aí sua sabedoria com a gente. Ai, ai. Eu não tenho muito a falar, não, que hoje eu tô mal, viu? O Tô que aqui foi que pela fizeram? fé. Tá mal por quê? Tá com sono, dona Cida? Tá repreendido isso aí. Não. Ah, o que a senhora falou aí, o que me chamou a atenção aqui, né? Não sei se vocês vão concordar. O 37, que eu já havia botado aqui, né? O 37 e o 38. O 37, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vos não trabalhaste, onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Eu entendi isso aqui, dona Lídia, e eu achei esse versículo aqui muito. Todos são importantes, mas esse aqui eu achei mais interessante, porque eu entendi assim, como Moisés, né? Aquelas pessoas de antigamente, que eles levavam a palavra, todos os apóstolos, né, que sofreram, foram, foram torturados, né? E hoje a gente tem a palavra, né? A gente tem a Bíblia, que eles deixaram aqui, mas eles sofreram muito, muito, para que hoje a gente possa se deleitar na palavra de Deus. Eu vejo aqui essa passagem, porque muitas pessoas eles rejeitam a palavra e não dão valor ao que Jesus passou, né? E também o que os discípulos deixaram para a gente na palavra, né? Porque antigamente eles eram perseguidos. Hoje em dia a gente tem a igreja, a gente tem o pastor que mastiga tudinho para a gente, né? Dá tudinho ali a palavra. Muita gente não entende a Bíblia, mas como o pastor fala, né? Toda esmiuçada, a gente aprende, a gente vê quem está com o coração aberto para ouvir a palavra, né? Então, esse versículo daqui, 37 e 38, eu vejo assim, que os profetas, desde Moisés, o trabalho era árduo, e muitos profetas morreram, né? Foram caluniados, foram pisados, pisoteados, e hoje, para que hoje a gente possa desfrutar da palavra com tranquilidade, porque a gente desfruta da palavra com tranquilidade. A gente vê o manancial de Deus nas nossas vidas, né? A gente vê milagres acontecendo e a gente não sofre o quanto eles sofreram para hoje a gente ter essa palavra, né? Ficou para mim isso aí, que a gente tem que aproveitar, né? Enquanto a gente pode, porque momentos difíceis vão vir. Será que a gente vai aguentar? Tá? Estamos preparados para aguentar o que eles aguentaram naquele tempo? Então, essa passagem aqui, para mim, foi o que eu mais refleti aqui. Toda eu refleti, mas essa daqui eu entendi assim. Cristiane. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo ele fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta
é alguma coisa, mas o que nega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão. É muito interessante essa palavra, porque eu acho que meio que dá para a gente ligar, né, ali do que está escrito em João, né? Dos que plantam. E é muito interessante exatamente isso aqui, ó. Paulo plantou, Apolo regou. Então, quer dizer que a gente vai, evangeliza. Quando a pessoa ela chega, ela recebe uma outra palavra e Deus está ali, ó, trabalhando. Tudo Deus trabalhando, sempre. Também concordo com isso aí. Dona Cida, ela já trouxe um outro entendimento, na verdade, da palavra, que a gente pode inferir, né? Que não seria bem o que está sendo falado, mas perfeita a colocação dela, nesse sentido de esses que semearam, sofreram muito e pagaram um preço muito alto, desde os primeiros profetas até hoje, né? Desde Noé até hoje. E, meu Deus, desde o pobre Abel, né? Até hoje. Muitos sofreram para realmente levar as coisas de Deus a sério, estarem para deixar esse legado para a gente. E a gente tem que valorizar. Eu achei legal isso aí, viu, Cida? Trazer isso para a gente. E eu traria isso aí para os nossos pastores. Comentei com vocês há algum tempo atrás, né, sobre um PR que, para mim, foi muito importante, na minha vida espiritual, muito importante, mas que, dentro da obra Fatores Diversos, sofreu muita coisa para ser pastor. Deixar a família, deixar sua vida pessoal, trabalho, né, em prol de um objetivo, ganhar almas, levar a palavra de Deus adiante. Não é uma coisa fácil, é uma coisa extremamente sofrida. A gente tem que dar valor a esses homens de Deus, as suas esposas que também abandonaram suas vidas, né, para darem suporte para esses homens, para que esses homens possam fazer o trabalho, eu diria, um trabalho mais expressivo. A mulher fica mais nos bastidores, não que seja menos importante. Tem que ter aquela mulher lá, senão aquele homem desaba. Então, realmente há a necessidade da gente compreender o sofrimento que esses homens passam para pregar o evangelho, como Dona Cida falou aí, né? Até a Bíblia chegar para a gente, muitos homens perderam suas vidas para que esse texto fosse traduzido, multiplicado, disseminado entre as nações. Houve vários homens envolvidos nessa história, houveram vários homens envolvidos nessa história. E para que a gente hoje tenha fácil Bíblia na mão. Eu estou de cara aqui com 5 Bíblias na minha mão. Fácil, muito fácil. Mas no passado, você ter acesso a uma página da Bíblia era uma coisa sacrificante e custava muito. Custava muito. Hoje é muito fácil. Por que que hoje se tornou fácil? Porque muita gente pagou o preço antes. Isso aí é uma boa reflexão. Andresa, alguma coisa aí para falar, Andresa? Não. Então, ok. Mais alguém, pessoal? Mais alguma consideração? Maiana, é contigo aí, viu? Fala aí. Nesse capítulo, a gente vê que o foco principal aqui foi a palavra. Não foi nem tanto os milagres em si, porque o milagre já tinha acontecido. E dentre esses outros, por onde Jesus passou, deve sim ter feito muitos milagres, muitos prodígios. Só que uma coisa que chamou assim a atenção também é que no versículo 25 ela fala: eu sei que adivinha o Cristo que vai nos falar todas as coisas e tal. Essa promessa está lá em Deuteronômio 18, do versículo 15 até o versículo 18. E tá assim, ó: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás.
segundo tudo o que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E a gente está vendo que essa palavra está se cumprindo. Se cumpriu com o Senhor Jesus, de Moisés, porque aqui é Moisés, eu acho que já passando as instruções para o povo, e a palavra de Deus ela é muito forte, é poderosa, não só a palavra de Deus, porque quando a gente serve a Ele, o que a gente fala acontece. Então, aqui na meditação eu tomei ciência disso. Eu evito o máximo brincadeira de falar, de acontecer alguma coisa. As experiências mais recentes foi quando eu estava aqui com o Antônio e falei com ele a respeito de chover e trovejar. Estava um solzinho e aconteceu. Então, por mais que fosse brincadeira, a gente estava fazendo nada demais, a nossa palavra vai ter um peso muito grande. A palavra de Deus vai ter um peso muito grande. Se a gente se predispôs a servir a esse Deus, a levar a palavra dele para outras pessoas, a gente tem que ter o cuidado de não distorcer essa palavra. Porque na Bíblia também diz que aquele que acrescentar ou distorcer a palavra de Deus, essa pessoa vai morrer. E aqui o Senhor Jesus, com sua palavra, transformou a vida da mulher samaritana, transformou a vida daqueles outros samaritanos que veio através dela, mas depois tiveram suas próprias experiências com Deus. Transformou a vida desse oficial de Herodes, que ele nem esperou, pelo menos pelo que eu entendi, ele foi encontrar com o Senhor Jesus no meio do caminho. Ele nem esperou o Senhor Jesus chegar até lá. Por quê? Porque a palavra depois de dita, ela não volta atrás. O vento carrega e ela vai fazer o estrago pelo qual ela foi determinada. Se foi uma maldição e você não tiver o pacto com Deus, se você não servir a Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Então, o Senhor Jesus veio com essa missão de falar aquilo que o Senhor, o Pai, ordenou e se cumpriu. E eu achei muito legal trazer isso aqui, porque às vezes a gente lê e passa batido. É a partir daqui que Deus prometeu que o Senhor Jesus viria, e tudo que Deus determinou já aconteceu. Está acontecendo aqui, e hoje não tem mais esses profetas, mas tem a gente. Então, a nossa missão, nosso foco principal é chegar nos lugares e não falar de nós, falar de Deus, falar da gente, para contar o que Deus fez na nossa vida, para servir de exemplo para os outros. Porque mesmo que a nossa família não reconheça a nossa comunhão com Deus, não reconheça que a gente de fato mudou, ou não aceita, eles sabem que na hora do sufoco, na hora da precisão, a gente vai estar ali para lutar a guerra deles. Eles sabem onde é que vão se apoiar. E se a gente não tiver força, se a gente não se alimentar nessa palavra aqui, como o Senhor Jesus disse, que é a comida dele fazer a vontade de Deus, como que a gente vai ajudar os outros? A gente vai passar de ajudador para ser ajudado. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar se fortalecendo nela, que todo dia renova, que todo dia transforma, para que através de nós, outras pessoas cheguem a conhecer o Senhor Jesus e se firmem também para que os celeiros de Deus se encham. Perfeito. É contigo. Andresa, você pode fazer a oração? Sim. Pode ser agora, né? Pode. Pode. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, meu Pai, de estar aqui meditando na Tua palavra, meu Deus. Ó, meu Pai, eu tenho certeza, meu Pai, que cada uma dessas palavras nos fortaleceram, meu Pai. Ó, Senhor, que assim, meu Pai, como esta mulher samaritana, que cada uma de nós, meu Pai, venha seguir o exemplo dela, meu Deus, que através do nosso testemunho, da nossa perseverança, que a gente venha levar, meu Deus, a Tua palavra para essas pessoas que estão aflitas, meu Deus, enfermas, meu Pai. E que através do nosso testemunho, meu Pai, de vida, elas venham crer no Senhor, meu Pai. Assim como aquele oficial, meu Deus,
que ele não precisa ouvir, meu Pai, ele simplesmente crê. Então, meu Pai, que da mesma maneira que essas pessoas que nós venhamos evangelizar, que elas venham crer, que mesmo que demore, que passe um tempo, 2 tempos, meu Pai, eu tenho certeza que elas vão se voltar para Ti, meu Deus. Ó, meu Pai, eu te agradeço tudo, meu Deus. Entrego a minha vida, a vida de cada uma das Tuas servas que estão aqui, meu Pai. Que elas venham, meu Deus, cada dia mais ser fortalecidas através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, meu Pai. Prepara também para o dia de amanhã, para esta vigília, meu Pai, que eu tenho certeza que já foi preparada pelo Senhor. Que almas serão ganhas, meu Deus, para Teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. É isso aí. Por hoje é só.